Pai Celestial, Pai Celestial, ó Senhor, contemplando a simplicidade das Tuas palavras, as Escrituras Sagradas, vemos que aceitando a Jesus, se recebe a condição de filho, filha do Deus Todo-Poderoso, único, eterno, o Pai das infinitas misericórdias, mas que examina o coração, que ensina, que corrige com amor, que fala conosco. Oh Santo Espírito, Pai Celestial, encontre o nosso coração preparado, receptivo ao Senhor. Como o Senhor fala, como o Senhor usa as simbologias tão simples. Ele diz que nós somos uma terra, que essa terra esteja preparada, receptiva, para receber a semente gloriosa, a semente que é a palavra viva do Senhor. Nosso Deus, muito obrigada. Nós pedimos sim. E que o Senhor contemple, veja, que as palavras do Senhor, as tuas palavras, são o nosso verdadeiro tesouro, a tua presença. Como o Senhor disse a Israel no Antigo Testamento, e continua dizendo hoje no Novo Testamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Contemplamos isso no Antigo e Novo Testamento, que prova que o Senhor não mudou e não muda em nada. Que o Senhor seja honrado. Filhos, privilégio. Que o Senhor veja o nosso coração preparado e verdadeiramente envolvido, voltado para o Senhor. Nosso Deus, veja o nosso dia a dia, pois o Senhor procura os frutos. E nós agradecemos pela simplicidade com que o Senhor fala com quem dá atenção. O Senhor diz: filho, me dá teu coração e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. O Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vem tomar a tua direção. Senhor, alguém está angustiado, angustiada. Ajuda, Senhor. O Senhor ensina a guardar o coração para não se machucar com as coisas que acontecem diante dos olhos ou que entraram pelos ouvidos. O Senhor nos diz, Pai. Então nós agradecemos e pedimos mais uma vez, fale conosco. É o nosso pedido e desde já agradecemos. Obrigada, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Olha só. Vamos lá. Gruda com Deus. Pastor. Grude com Jesus. Grude mesmo, mas grude. Grude. Sabe aquele arroz que unidos venceremos, que ninguém separa? O missionário Soares escreveu um livro há muitos anos atrás, que é um verdadeiro banquete nesse assunto. É grudar-se em Jesus para vencer. Grudar-se em Jesus. Eu estou dizendo hoje, não vou falar obviamente das mesmas pessoas que estão no livro, sim, de Jesus, sem dúvida alguma, mas é um entendimento profundo, espetacular, meu irmão. Assim, verdadeiro banquete para quem quer estrutura, não quer perder sua salvação, não quer tomar o caminho do desvio, que muitas vezes acontece, sempre acontece dentro do coração, como vimos algum tempo atrás. Então vamos lá. Grude com Jesus. Gruda com Deus. Amém? Fala com o teu irmão. Gruda com Deus. É a única forma de vencer. Você quer vencer as adversidades? Porque olha só, irmãos. Há coisas que nós podemos resolver, mas há coisas que ninguém consegue. A pessoa mais conhecedora do assunto, a exemplo, uma doença incurável, que a ciência não cura. E aí? Pois é. Pois temos tantos testemunhos, né, irmãos? Os impossíveis? Pois é.
E às vezes, até no dia a dia, irmãos, quando o cristão deixa a palavra de lado, não coloca no coração, para que o Espírito Santo ajude em momentos difíceis, às vezes a pessoa se perde. Vou usar a expressão populesco aqui, de bobeira, tá? Porque não deu atenção, porque não refletiu, não meditou, não guardou no coração. Gente, olha o que o apóstolo Paulo estava preparando o Timóteo para ser um líder, seria um bispo. Timóteo era bem jovem. Mas o Timóteo, ele tinha uma coisa muito interessante que o apóstolo Paulo colocou nas epístolas, mostrando que ele dava toda atenção às coisas de Deus. E falou até da mãe e da avó dele. E diz que ele, desde criança, ele já conhecia as sagradas letras. E Paulo falou uma coisa que abrange todos os cristãos que agem da mesma forma. Como assim, pastora? Vai lá em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo. Fica bem lá atrás, como quem vai para o Apocalipse, fica antes da carta aos Hebreus. Antes de Tito, né, que é uma carta bem pequenininha, e depois vem Hebreus, mas fica antes. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Vai comigo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí você vê que agora o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele abrange todos que são de Jesus, que tem a palavra, que guardam a palavra. E isso, né, vem até nós. Essa simplicidade o cristão tem de ter. Ou seja, Deus falou comigo, a palavra fala comigo. Pronto. Olha o que ele disse, então. Guarda o bom depósito. É isso mesmo, irmãos. A palavra de Deus usa algumas simbologias, né, algumas figuras ilustrativas para facilitar o entendimento, a compreensão. Né? O que há dentro da sua casa? Você sabe que tem lá dentro da sua casa. O Espírito Santo procura dentro da gente, irmãos, aquilo que ele tem falado conosco. Primeiramente, vamos lá, ao aceitar a Jesus, você começa a ouvir as palavras e já começa a identificar falhas, erros e já vai corrigindo. Já está literalmente filtrando a sua própria vida. Está ouvindo a palavra. E está guardando, meditando, refletindo naquilo. Por exemplo, era uma pessoa que sentia raiva com muita facilidade, ficava com raiva dos outros. Aí vem o amor de Jesus e ensina a liberar o coração, a guardar o coração, a liberar perdão. Aí essa pessoa abre o coração e diz, não, vou deixar isso para lá. Aí ela segue de coração limpo. Ela ouviu e guardou. Ela já tem dentro de si um depósito. Se encontrar alguém que é da mesma forma, ela já vai poder alertar e ensinar, porque ela tem guardado dentro de si. O depósito é isso, né, irmãos? Por exemplo, você tem uma despensa de alimentos. Chega a hora de fazer a refeição, de fazer o alimento, preparar, abre o armário, ai meu Deus, esqueci de comprar aquilo. Tá vendo? Não comprou, então não guardou, não tinha no depósito. Nós temos que vigiar isso. O que é que a palavra de Deus vem falando conosco? E olha só, gente, alguns assuntos são assim, muito trabalhados por Deus, porque o Espírito de Deus, ele é misericordioso. Então, a exemplo, para corrigir um filho, Deus vem, dá uma pregação. No meio entre louvores, surge assim um recado de Deus. E é exatamente aquilo que vai corrigir aquela pessoa. Por exemplo, ei, você que vive chorando o tempo todo, acorda. A palavra de Deus diz, servir ao Senhor com alegria. O Espírito de Deus está falando. A pessoa sabe que é com ela. E não corrige. E não se corrige. Então não está dando atenção, não está colocando a palavra dentro.
então não tem depositado dentro de si o tesouro que Deus tem dado. Porque a palavra de Deus revelada, irmãos, é o maior tesouro que o ser humano pode receber nessa terra. Como Jesus disse, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Você vê que o apóstolo Paulo era Saulo, era judeu ferrenho, era um judeu de nascimento, literalmente, né? Ele era descendente de Abraão, ele era um judeu consanguíneo, um judeu nato. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele abriu o coração e tornou-se um dos maiores escritores do Novo Testamento, as epístolas. Quase todas são dele. E é ele que Deus usou para dizer, ó, guarda o bom depósito. Toda a palavra de Deus, irmãos, ela é boa. E quando o cristão não dá devida atenção, isso é uma das coisas que mais acontecem. Ouve a pregação, às vezes repetidas vezes aquele alerta, e não coloca dentro. Então não consegue andar alinhado com Deus. Você vê que coisa tremenda, o Espírito de Deus está dizendo, guarda o bom depósito, que pelo Espírito Santo, quando a gente medita naquela palavra que está falando ao nosso coração, e nós colocamos dentro de nós, refletindo, meditando, guardando, nós vamos ter para o resto da nossa vida. Muita gente que andou dentro de igrejas, irmãos, vai chegar no dia do juízo completamente vazia de Deus, vazia da palavra, vazia da luz do céu, porque escutou, mas não guardou, não colocou dentro, não levou em conta, não fez do seu coração esse depósito, nem meditava. Está cheio de gente assim, pessoal, que só abre a Bíblia na hora do culto, que não reflete, não medita, depois leva a vida no natural como as pessoas comuns sem Jesus. Aí quando o mal ataca, não tem dentro desse depósito uma arma específica para aquele momento. Porque a palavra de Deus também, ela nos fornece armas espirituais para as batalhas. Então, nós hoje vamos ter 3 lições, vamos tirar 3 lições. E sabe com quem, irmãos? Com Neemias. Só da gente falar o nome, talvez alguém lá vai falar de Neemias. Caramba, vontade de falar de Neemias 6 meses. Mas ia ter gente regurgitando Neemias. Estou enjoada. Você enjoa do seu nome? Você vai carregar para o resto da sua vida. Quantas vezes você é chamado pelo seu nome durante o dia? Né? Sim ou não? Sim ou não? Então, olha só. É criancice, você sabia? É meninice. Tem gente que não guarda as coisas maravilhosas, e como também tem gente que vive atrás de novidade. Nada contra, né, os novos paradigmas, nada contra. Mas esse negócio de só querer novidade, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E graças a Deus que Ele é o mesmo abençoador, o mesmo misericordioso, o mesmo cheio de compaixão, o mesmo que tem todo o poder, o mesmo que nos ama. Glória a Deus. Então vamos a Neemias. Livro de Neemias, capítulo 9. Vamos tirar 3 lições hoje. Bom, antes de ler, olha só. 3 lições nós vamos aprender hoje com Neemias. A primeira coisa olha só, são 3 coisas. A primeira Neemias, irmãos, era um homem de firmes propósitos. Que isso? Era. Neemias era um homem de firmes propósitos, firmes. O que Deus colocava no coração dele, para ele fazer, ele se empenhava com todas as suas forças, e aquilo que a gente já sabe. O que ele não pôde, foi exatamente o que Deus fez, para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém.
Toda pessoa que aceita Jesus, irmãos, ela inicia uma reconstrução. A casa velha é desmoronada. As coisas velhas, eis que tudo se fez, construindo uma casa nova. Tem de ter um propósito muito firme, dia e noite, dia após dia. Então eu te digo que eu vejo dessa, Neemias era um homem muito firme nos seus propósitos. Porque, primeiramente, ele ouviu as tristes e péssimas notícias sobre Jerusalém e seu povo. Ficou muito triste de saber que aquele povo estava destruído, na miséria, que a maioria foi levada cativa, prisioneira, como ele foi levado. Ele ficou muito triste e abalado. Mas você vê que ele começa jejuando e orando para se levantar daquele estado de tristeza, de abatimento. Então, a primeira coisa foi que ele logo se deu a buscar a Deus com intensidade para sair daquele estado de tristeza e buscar a direção de Deus. Pois assim é, irmãos, para qualquer que seja o problema que se arrasta e parece que não vai ter solução. Iniciar um propósito. Aí você vê no capítulo 1, versículo 6, com toda clareza. Olha o que ele fala na oração quando ele fala com Deus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Por que eu estou dizendo aqui que a primeira lição que a gente tira é que Neemias era firme nos seus propósitos? Porque ele está fazendo com Deus um propósito, chamando a atenção do Senhor Deus para dizer: o Senhor vai me escutar, porque de dia e de noite eu vou orar. Ou seja, eu vou orar até conseguir, eu vou orar até resolver, eu vou orar até o Senhor tomar a frente, eu vou orar até o Senhor dar direção, eu vou orar até acabar com o problema, eu vou orar até o Senhor trabalhar na vida desse povo. Firme propósito. Então a primeira lição qual é? Ter um firme propósito. Diga comigo: ter um firme propósito. Repete comigo: ter um firme propósito. Você vai ver que era exatamente dessa forma que Jesus viveu como homem. Porque eu não vou falar de Jesus como Deus, eu vou falar de Jesus agora como homem, um ser humano. Todos vocês conhecem, sabem, que nos evangelhos, os evangelhos apresentam todas as controvérsias que Jesus viveu com o povo de Deus, o povo de Israel, e as multidões. Ao mesmo tempo em que aclamavam a Jesus, logo queriam matá-lo. Mata, crucifica. Olha bem, as multidões se levantavam contra ele, curando, libertando, alimentando, multiplicando os pães e os peixinhos, enchendo a barriguinha de todo mundo. Quando eles se juntavam, o diabo soprava ali: mata esse camarada. Os fariseus diziam: isso aí é o chefe dos demônios, é um Beuzebu. Agora deixa eu te mostrar o que nós estamos falando aqui. 3 coisas. Primeira, Neemias era homem de firmes propósitos. Não mudava os propósitos, não. Então vai comigo em Lucas, deixa marcadinho aqui, nossa base. Lucas capítulo 9, vai comigo, versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Quem lê comigo?
E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir. Esse é Jesus. Jerusalém aqui, irmãos, claro que Jesus está se dirigindo a Jerusalém geográfica do Oriente Médio, mas ele estava visando a Jerusalém celestial. Porque no Apocalipse, lá no finalzinho, no capítulo 22, fala da Jerusalém celestial. Ou seja, todo cristão tem de ter um firme propósito de ir para o céu. Fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, cumprir a palavra, mas tem que ter um firme propósito. Não é ser cristão por 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, e depois por circunstâncias adversas, ou seja lá o que for, ou ofertas maravilhosas e mirabolantes, deixar Jesus e desviar do propósito de ir ao céu, de ir para o céu, de servir a Deus, de agradar a Deus, de servir a Jesus. Olha, se fôssemos, irmãos, se os seres humanos fossem capazes de enumerar as pessoas que já passaram pelas igrejas, que por períodos andaram com Jesus e se desviaram, misericórdia, não haveria igreja sobre a face da terra que coubesse esse povo. Pessoas que são oscilantes dentro de si. Se todas as pessoas, se todos os casais, marido e mulher que se casaram, fossem firmes num propósito de conservar seu casamento, dando atenção, prestando atenção na palavra, de levar o casamento até o fim, para que haveria divórcio? Para quê? Não haveria divergências. Caramba, eu posso não gostar das mesmas coisas que o marido gosta. Como eu falei para vocês, eu aprendi a comer jiló, tanto que eu tinha que fazer jiló para ele. O homem adora jiló. Eu não suportava jiló. De tanto fazer, eu falei, é melhor me acostumar, vou experimentar. Só que eu nunca tinha experimentado. Como é que você pode dizer que não gosta de uma coisa se você nunca experimentou? Criancice. Experimentei, como jiló há 52 anos. Ou vai, ou vai. Pode ser uma bobeira, meu irmão, mas é uma realidade. Você tem que fazer, você tem que pegar limão e fazer limonada. Ficar chupando limão a vida toda? Faz uma limonada, bota um docinho. Lê comigo de novo. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito. A palavra-chave é essa, o firme propósito de ir. Escuta. Então, para e pensa nas controvérsias que Jesus viveu. Para e pensa nos momentos paradoxais que Jesus viveu quando ele tem que ser o nosso rei. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, esse tem que ser o nosso rei. Não vai faltar comida. A gente não precisa se preocupar com mais nada. Todos os doentes são curados, não precisa de se preocupar com nada. Daqui a pouquinho, Jesus começava a dar os ensinamentos mais arrojados, mandamentos, perninha para que te quero. João 6, vai comigo. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo de número 60, vai comigo. Vai comigo. Quem lê? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eu não sei se vocês assistiram o culto do missionário Soares da semana retrasada, do Show da Fé. O missionário disse que um amigo chegou para ele e disse assim: amigo, missionário, eu sou da Igreja da Graça esses anos todos, mas estou pensando em sair, porque você vive dando repreensões, apontando. Mas a palavra repreende, tem que falar, tem que corrigir. Não quer ouvir? Aí eu vou continuar repreendendo. Está errado, está errado. Está fora da palavra, está fora da palavra.
Lê comigo de novo o que fizeram com Jesus, vai. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: fala para uma pessoa que vive de vendas e que injeta umas mentirinhas para florear a coisa e diz, ó, mentiroso não vai entrar no céu. Ah, para com isso. Também não é assim não, vocês são radicais demais. Uma mentirinha não tem nada a ver. Se o diabo é o pai da mentira, a mentira é filha do diabo, a mentirinha é o quê? Só pode ser neta. Vamos ser realistas. Aí uma pessoa que usa mentira na própria boca, como é que ela vai entrar no céu com a boca mentirosa? Ou como é que pode usar o nome de Jesus? Ou como é que pode apontar o dedo e expulsar o demônio em nome de Jesus? Ele vai dizer, eu não sou a mentirinha, não estou na tua boca. Aí as pessoas não querem. Nós estamos contemplando propósitos firmes. Neemias teve. Neemias tinha um propósito firme de buscar de Deus e receber de Deus o impossível. Ele sabia que para a reconstrução dos muros de Jerusalém, o povo de Israel, o povo de Deus, estava numa miséria total. A maioria espalhadas dentro do reino da Babilônia. Como é que eles iam fazer? Só por milagres. Só um milagre do céu. Então, qual era a solução? Iniciar um propósito firme de oração. E fazer um propósito firme de levar o plano que Deus lhe desse adiante. Pois assim foi Jesus, como nós vimos. Jesus manifesta o firme propósito de ir a Jerusalém. Agora tem mais uma coisa sobre Jesus que eu quero mostrar. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas ninguém pode viver como Jesus viveu nessa terra. É mesmo? Como foi que Jesus viveu? Vamos aqui em João capítulo 8, versículo 46. João capítulo 8, versículo 46. Vai comigo? Quem lê comigo? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não crede? Aí olha o que Jesus fala com esses mesmos com os quais ele está falando. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quer dizer que uma pessoa só é de Deus quando ela o quê? Quando ela ouve, escuta as palavras de Deus. Está vendo? Daí, quando pessoas de Jesus rejeitam determinadas partes das palavras de Deus que ele tem falado, ele está deixando bem claro aqui. Então, a primeira coisa no 46 é: quem dentre vós me convence de pecado? Pronto, quem? Ou seja, quem vai me tirar do propósito de pertencer a Deus, de ouvir a Deus, de andar com o Senhor, de ser de Jesus, de honrar o seu sacrifício? Quem vai me tirar disso? Todo cristão, irmãos, que tiver um firme propósito de servir a Deus, servindo a Jesus, adoração, cultos, santidade, cumprindo a palavra, guerreando e não aceitando as investidas do diabo, você pode ter certeza que o próprio Satanás, ele assopra, inspirando pessoas contra. Às vezes até do próprio meio. Vocês são muito fanáticos, tudo com vocês é na Bíblia, tudo com vocês é Jesus, é Jesus, é Jesus. Irmão, Jesus é tudo. Do começo ao fim, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo foi criado por ele. É dele. O ser humano foi criado por Deus. O ser humano foi criado por Deus. Que a pessoa creia, que não creia, respeita-se. Mas isso não vai mudar o que está escrito. Então, a primeira lição que a gente tira de Neemias é que ele foi muito firme. E eu quero adiantar um pouquinho, nós ainda não entramos na construção, tá? Mas eu quero que você observe uma coisa comigo. Vamos lá em Neemias, voltando lá. Só que nós vamos no capítulo 4, que é a construção. No capítulo 4, ele já está construindo.
Vai comigo em Neemias capítulo 4, versículo 8. Quem lê comigo? E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu, para parar a construção. Você está fazendo uma grande construção. Que isso, pastora? Construindo um caráter espiritual em si mesmo e está construindo a salvação da sua família. Quem diz amém? Amém. Você não tem um propósito de alcançar sua família para Jesus? De ver a sua família salva? É uma construção. É uma construção. Você vai ouvindo, recebendo a palavra que te dá materiais para você viver de modo que eles vejam Jesus em você. Então você está fazendo uma grande construção. Você não aceita as investidas do diabo, sinal que você já construiu o seu muro, os seus muros estão construídos. Ou seja, não vou permitir que salte esses muros, que arrombe o meu território. Isso não é de Deus, eu não vou aceitar. Não aceito pecado, não aceito sofrimento. É só uma dorzinha de cabeça, mas não é de Deus. Se não é de Deus, então vamos repreender. Então vamos botar para fora. Então tem muros nessa cidade. Você vê que quando os inimigos do povo de Deus viram que eles estavam firmes reconstruindo, eles se uniram para investir contra eles, para que eles parassem a construção. Temos muito que aprender, irmãos, nessa reconstrução dos muros, porque aqui tem muitas lições para a nossa vida do dia a dia, em qualquer tempo, para qualquer cultura, quaisquer culturas, sejam quais forem mesmo. Observa comigo, eles se ligaram. Você está pensando que o diabo não trama? Como é que eu vou conseguir fazer parar de orar? Como é que eu vou conseguir desviar do propósito? Quero levar comigo para o inferno. Como é que eu vou conseguir destruir esse casamento? Como é que eu vou conseguir separar esse pai desse filho? Como eu vou conseguir? Aí o diabo fica tramando, fica maquinando a coisa. Literalmente. E aí? Claro que muitas vezes usa pessoas, irmãos. Então o cristão ele tem que ter a visão. Não, peraí, eu não vou me deixar arrastar por isso. Chamaram Jesus de Beelzebu. Ele deixou de ir à cruz? Não. Ele deixou de obedecer ao Pai? Não. Ele deixou de fazer o bem? Não. Então Jesus, ele é o Senhor, mas ele é o maior exemplo de quem quer seguir firme até o fim. Você diz um amém? Amém. Então voltando ao capítulo 1, porque nós vamos agora no a segunda coisa que Neemias nos ensina. A segunda coisa, irmãos, que Neemias nos ensina, olha para cá, pessoal, é que Neemias era um homem temente a Deus. Ele não era aquela pessoa, tá, que jogava mandamentos para o espaço. Se ele errava, Deus falava com ele, ele reconhecia o erro na hora. Certamente tremia. Que isso? Neemias foi um homem que teve temor a Deus. Como é que uma pessoa demonstra ter temor a Deus, irmãos? Quando ela obedece e respeita os mandamentos da palavra de Deus. Quando ela atende a palavra de Deus. Ainda que vá contra as pessoas. Poxa, fulano, poxa, é social, poxa, é carnaval, mas vai bonitinho, vai comportadinho. Vai com a roupinha comportadinha, vai não sei o quê. São nossos amigos. Poxa, é só. Porque vai ter... Qual o problema? Que vai ter bebida, que vai... Que tem de cristãos, irmãos, que promovem festinhas em família, dentro da sua própria casa, com coisas que aborrecem a Deus, não é uma brincadeira. Pessoas que não demonstram ter temor nenhum a Deus. Caramba, não é o dono da casa, ou não é a dona da casa? Aí é diferente mesmo. Na casa dos outros você não pode apitar nada, mas na tua casa... Na tua casa... Vou te falar uma coisa. Certa vez peguei um trabalhador com cigarro aceso trabalhando dentro da igreja, na parte externa, trabalhando com o maior cigarro no dedo. Falei, amigo, vem cá, você não sabe que isso aqui é uma igreja? Olhou para minha cara. Sou empregado. Falei, mas aqui é território santo. Se você quer fumar, fuma lá fora. Depois da calçada.
Foi reclamar com o chefe disse, mas isso foi avisado para vocês. E isso foi avisado para vocês, que não se fuma e não se bebe bebida alcoólica em horário de trabalho no local de trabalho. Reclamou. Se achou no direito. Espera aí, mas eu sou responsável. 100% responsável. Dentro de todas as cláusulas do bojo penal, do bojo jurídico, da área civil, de tudo, eu sou responsável. Eu sou responsável pelo que acontece dentro da igreja, dos espaços. Eu falei, você está dentro do meu espaço, amigo. Você está dentro do espaço da minha responsabilidade. Então eu tenho todo o direito, sim. Você vai fumar lá fora. Aqui dentro nunca mais. Acabou. Fiz e faço. Tenha respeito. Que história é essa? Tem empresas que tem no mundo. Se aqui não fuma, aqui não isso. Vocês viram a nova lei agora do MEC? Ele está proibido usar celular em sala de aula? Já devia ter essa lei há muito tempo, irmãos. O professor está dando a aula, o aluno está lá no celular, no joguinho, meu irmão. Que isso? Que geração é essa? Irmãos, o mundo está ficando um caos. A inteligência artificial faz tudo. Qual é a criança, irmãos, que vai estudar as 4 operações? Fala para mim. Pega o celular, tem a calculadora. Não sabe quanto são 2 vezes 4. São incapazes até de colocar os 4 dedos das 2 mãos diante dos olhos. 1 vez, 2 vezes. Quem é do tempo da tabuada? Tabuada. Fala em tabuada hoje, a garotada nem sabe o que é isso. O que é isso? O que é isso? Estão pensando que é um dinossauro. Fala de tabuada hoje. Fala de examinar, fala das capitais dos países, pega um globo. O que é isso? Fala. Não sabem as 4 operações. Se você falar em raiz quadrada, é capaz de falar de raiz de bananeira. O negócio está bravo, meu irmão. Está aí, que a gente está vendo. Caramba, o que é isso, meu irmão? A segunda coisa, Neemias era um homem temente a Deus. Por que eu te garanto isso? Que eu contemplo no caráter de Neemias o temor a Deus. Olha só o que ele fala no versículo 7, quando ele está orando, que ele fala com Deus, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. E ele está dizendo, nós não obedecemos. Nós não obedecemos, ou seja, tínhamos que obedecer. Estou consciente do meu pecado, nós não obedecemos. Ou seja, não tivemos temor, mas temos que ter. Aí você sobe para o versículo 6 de novo, porque ele começa no 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Olha só, vai. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Está vendo, irmãos? Olha o temor dele aqui, Ele está assumindo. Senhor, nós não obedecemos, nós pecamos. Tá, assim, os cristãos estão se endividando com uma facilidade, achando que é a coisa mais natural do mundo. Pagando juros para tudo que é lado, vivendo apertados, porque não tem como, irmãos, porque a pessoa não acorda, segue a palavra. Porque fiquei em aperto. Mas cadê a fé? Cadê o socorro do céu? Tem que ter fé para receber, para buscar, para receber. Então é mais fácil correr para o natural, para as coisas físicas. Olha só. Para e pensa comigo. Jesus tinha uma multidão para alimentar.
5.000 só do gênero masculino, fora mulheres e crianças. Estima-se basicamente por baixo por 20.000. Aí coloca nas mãos de Jesus 5 pãezinhos, o lanche de um menino, 5 broinhas e 2 peixinhos. Se Jesus olhasse aquilo, olhasse a multidão, ele olharia para as mãos dele, 2 peixinhos, 5 pãezinhos, olhava a multidão. Olhava os pãezinhos, peixinhos, olhava a multidão. E diria, não tem como, acabou, não tem jeito. Ele levantou para o céu, irmãos, ele orou. Ele levantou os olhos para o céu, ele orou. E deu graças antes de receber. O justo viverá? Mas é loucura viver da fé. Viver da fé é exatamente isso, é uma coisa dentro, irmãos. Sabendo que o que a palavra promete e garante, Deus é poderoso para fazer. Mas tem que ter fé. Tem que ter fé. Jesus está no barco, adormece, está cansado, a tempestade se levanta, quase vira o barco, a água está transbordando. Estão em perigo sim, mas Jesus está ali. Eles acordam Jesus aos gritos, mestre, mestre, estamos perecendo. Jesus levantou, repreendeu tudo, usou a autoridade, a palavra, parou toda a tempestade, todo o vento, acalmou-se o mar, acalmou-se o vento. Mas Jesus virou para eles e falou, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Ela está onde? Porque no coração de vocês não está. Nos olhos assustados de vocês também não está. No coração não está, porque a boca fala que o coração está cheio. Nos olhos também não está, porque o olhar de vocês é de pavor. Tem gente que se vira uma bolinha no corpo, já desmancha, desmaia. Que foi? Eu acordei com uma bolinha. Eu acho que vai virar um tumor. Tem cristão que ele chama de desgraça. Ele não repreende, não. Ele não tem a bênção dentro do coração. Guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que foi confiado. Guarda o bom depósito, não é? Guarda o bom depósito. Tem gente que guarda o depósito que o diabo joga. O medo, o receio, o pavor. Joga isso fora. Guarda o bom depósito. Olha a primeira leitura que nós fizemos hoje. Guarda o bom depósito. Guarda. Alimenta. Quando for necessário, tem. A autoridade do nome de Jesus. O poder do céu no seu povo. Por que eu digo que Neemias era um homem temente a Deus? Então vamos lá. Depois que ele passou a temporada se consagrando para se levantar espiritualmente, para ter fé, para ter uma chama de fé viva, para conseguir os impossíveis. O que aconteceu? Ele fez a oração a Deus, só que ele começou uma fase que vai levar muito tempo. E ele diz que vai orar de dia e de noite, firme propósito. Ele tem temor a Deus. Por que eu te digo isso? Porque o Espírito Santo vai inspirá-lo a falar com o rei. Que ele vai precisar se ausentar do reino, deixar de servir ao rei. Olha bem, um cativo, um prisioneiro. Ele vai falar com o rei de um povo inimigo, que é a autoridade que está sobre ele. Ele não vai poder ir com medo. Ele está cheio do Espírito de Deus, numa fé inabalável que Deus o ouviu, está ouvindo e vai trabalhar com ele para aquela reconstrução. Olha bem, aí ele vai falar com o rei. Começa no capítulo 2. E sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Já expliquei isso aqui. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi em grande maneira. Passou um pavor dentro dele, mas olha só o que vai acontecer. Versículo 3. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Olha a exclamação. Olha, ele se compôs na mesma hora.
Com certeza ele pensou dentro de si, por que eu estou com medo dele se eu tenho Deus onipotente comigo? Olha bem, versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Olha bem, e o rei me disse: que me pedes agora? Dá uma paradinha. Vai comigo, repete a pergunta. Só a pergunta do rei, vai. Vai. Que me pedes agora? Olha para cá. Não era agora para ele tremer em dobro do que ele tremeu? Ai, meu Deus. Como é que eu vou pedir a ele que eu preciso me ausentar? Eu quero ir a Jerusalém, fazer a avaliação, ver os estragos, o que vai ser necessário. Olha bem, não tem nada. Ele é só um copeiro, ele é um cativo, ele é um prisioneiro. Presta atenção. Ele está diante do rei inimigo. Que se disser mata, acabou. Presta atenção no que ele vai fazer. Então eu vou repetir a pergunta. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ele está na cara do rei, mas o coração dele está tão ligado a Deus que ele dentro dele ora. Agora ele dentro dele com certeza. Então orei ao Deus dos céus. Ou seja, Senhor, o Senhor é maior do que ele. O Senhor está muito acima dele. O Senhor já me ouviu. Ele pensou dentro dele: Senhor, agora é com o Senhor. Então orei. Você já viu que momento mais breve, mais curtinho? Porque ele tem que dar uma resposta para o rei. E ele para orar dentro dele. Com certeza ele não falou 6 palavras: me socorre, Senhor, toma a frente. Vocês sabiam que há momentos, irmãos, que é uma oração interior? Vocês sabiam que há momentos que é uma oração curtinha? Vocês sabiam que há momentos que é dizer Jesus? E há momentos que nem a boca pode abrir? Então presta atenção, vamos tirar as lições, irmãos. Então orei ao Deus dos céus, ou seja, o Senhor está acima dele. Me socorre. Agora vai, versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Dá uma paradinha. Olha a sabedoria que Deus deu para ele. Não chegou assim: me deixa ir a Jerusalém. Não, se é do agrado do rei, já está mostrando ao rei o seguinte: o senhor é um homem de coração bom. Que Deus deu palavras para ele, irmãos. Tem gente que perde, irmãos, tem gente que perde uma chamada de emprego, porque na entrevista não usa as palavras que o Espírito Santo gostaria de que falasse. Fala pelo seu conhecimento técnico e de repente se atrapalha. Às vezes o entrevistador percebe um tremular numa frase. Aí pensa assim: não tem segurança no que fala. Também não vai ter segurança no trabalho. Aí demonstra assim que está com medo. Ué, está com medo de quê? Como vai encarar um trabalho desse? Você vê que antes dele dar a resposta para o rei, ele orou: Senhor, é com o Senhor, me socorre. O que eu falo? Viu? Então, Neemias era um homem que tinha muito temor a Deus. Mas ele dependia de Deus o tempo todo. A prova do seu temor é essa: é que ele não tomava decisão nenhuma sem a direção de Deus, sem orar. E a terceira coisa é essa simples: ele era um homem de oração, orações firmes e permanentes. Neemias era um homem de oração. Neemias era homem de oração. Vocês sabem que Jesus viveu na terra como homem, como ser humano. Vai comigo em Marcos 1:35. Marcos 1:35. Quem lê comigo? E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali...
Então diga comigo, Jesus tinha o hábito das orações. Chegava a levantar de madrugada para orar, irmãos. Ah, pastora, talvez foi um dia, foi outro. Será, irmãos? Quanto tempo será que Jesus dedicava às orações? Vai comigo em Mateus 14. Mateus, capítulo 14. Tá gostoso o estudo. Oh, Jesus, isso era maravilhoso. Vai comigo. É Jesus? Vai comigo. Mateus 14, versículo 23. Quem lê comigo? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Jesus estava, diga comigo, orando. Diga, Jesus estava orando. Quantas vezes sua família te procura e você está orando? Quantas vezes você enfrenta problemas? E qual é o tempo que você dedica orando? Você vê o verbo no gerúndio, orando. Ação contínua, orando. Se você quer fazer uma grande obra, você tem que levar uma vida de oração, orando para tudo. Precisa de direção de Deus para tudo. Então diga orando. Então 3 lições nós recebemos hoje de Neemias. A primeira, Neemias foi um homem de firmes propósitos. Ele não retrocedia diante de qualquer barreira, adversidade, dificuldade, fosse lá o que fosse. Encarar um rei de um povo inimigo, como ele fez só pelo Espírito de Deus. Tem gente que não aguenta 6 meses num novo emprego. Tem gente que não leva um casamento adiante pela falta das orações. Você vê então, era um homem de firme propósito, temente a Deus e homem de oração. Vamos guardar isso? Diga, Jesus, muito obrigado. Glória a Deus.